Vamos nós. Bem-vindo, galerinha. A gente vai estar corrigindo a nossa atividade avaliativa, que ficou como nossa nota da bimestral 1, e sobre potência e soma dos ângulos internos e externos de um triângulo. Eu peguei nosso primeiro conteúdo, o conteúdo que a gente fez quando estávamos em sala de aula. Teve gente que se enganchou, né? Mas no final deu certo, pelo menos a maioria. Vamos nós. Se estiver muito baixo, vocês avisam, ok? Sou muito fã de fone de ouvido, não, mas vamos lá. João tem 5 estantes. Essa é a primeira questão da nossa atividade avaliativa. João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante tem 5 caixas, com 5 carrinhos em cada caixa. E dentro de cada carrinho tem 5 bonequinhos. Quantos bonequinhos João tem? Primeiro a gente tem que representar a potência, em forma de potência, e depois calcular quantos bonequinhos tem. Qual é o número que está se repetindo várias vezes aí? É o 5. Ele se repete quantas vezes? Estante, caixas, carrinhos e bonequinhos. Então, são 4 vezes. Então, 5 elevado à quarta potência, ou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E você fazendo essa conta, você encontra o valor de 625, item C. Não é difícil, né, galerinha? Era só multiplicar um pelo outro e achar o resultado facilmente. Na 2, pedir para você escrever uma expressão para cada item e represente o que se pede e depois calcule. A soma dos quadrados de 5 e 12 e o quadrado da soma. Professora, eu não entendi. Temos duas situações diferentes. Primeiro, eu estou somando o quadrado deles. Estou elevando 5 ao quadrado e elevando ao 12 ao quadrado e somando as duas respostas. Isso é a primeira parte. A segunda é a soma dos o quadrado da soma. Então, primeiro eu somo 5 mais 12 e o resultado eu elevo ao quadrado. Como é que ficaria? A, 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 dá 169. Já a opção B, 5 mais 12 ao quadrado dá 17 ao quadrado, que dá 289. E o item que tem os dois valores um ao lado do outro é o item B. Sabendo que A é 3 vezes 2 menos 1 elevado ao quadrado, e B é 2 ao quadrado vezes 5 mais 2 à terceira, calcule A mais B. Primeiro você acha o valor de A, depois você acha o valor de B e soma os dois valores, só seria isso. Muito cuidado. Se tiver alguma potência dentro do parênteses, você resolve primeiro a potência. No caso do A, nós não temos potência dentro do parênteses, nós temos potência do lado de fora. Então, a gente vai resolver a parte de dentro. O que muita gente está se enganchando nesse tipo de questão é porque se tivesse uma soma ou uma subtração no começo e uma multiplicação no meio, a pessoa está resolvendo a soma ou subtração primeiro e depois multiplicando. Não pode. Existe uma regra que é multiplicação e divisão primeiro, depois soma ou subtração. Se só existir operações básicas, ou soma e subtração dentro de um parêntese, ou só multiplicação e divisão dentro de um parêntese, você segue a ordem da esquerda para a direita. No caso do A, nós temos uma multiplicação, depois uma subtração. Então, você primeiro resolve a multiplicação, achou o resultado, faz a subtração. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. 5 ao quadrado, 25. Ok? Primeiro você resolve quem está dentro do parênteses, depois você eleva ao quadrado. Na B você tem parênteses dentro, então você tem que resolver o parêntese, você tem a potência dentro primeiro. Então, você primeiro resolve a potência. 2 ao quadrado, 4 vezes, segura aí. Eu vou responder 5 mais 2, depois levar ao cubo? Não. Eu mantenho 5 e elevo 2 ao cubo. 5 mais 2 ao cubo, 8. 5 mais 8, 13. Aí eu vou multiplicar 4 vezes 13 e achar o valor de B. Feito isso, eu somo A mais B. Vamos ver como é que ficaria. O A deu 25, o B, feito todos os cálculos, dá
52. A mais B, 25 mais 52, 77. Até a terceira eu percebi que a maioria da turma acertou. Só que quando chegou na quarta, muita gente se perdeu nela. Não sei o que foi que houve e saiu todos os resultados possíveis nessa questão. A questão era simples. Resolve-se a potência. Depois que não tiver mais nenhuma potência, segue a regra. Primeiro divisão e multiplicação, depois soma e subtração. E ter cuidado. Se tiver todo mundo com a mesma operação, você segue o resultado da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que eu faço, 10 ao quadrado, que dá 100, dividido por 5 ao quadrado, que dá 25, mais 5 elevado a zero, regrinha de potência, todo mundo elevado a zero, vale 1, mais 1, vezes 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao cubo, 8. Foi a primeira parte aí que a gente colocou aí embaixo. Igual. Agora nós temos divisão, soma e multiplicação e subtração. Primeiro eu faço a divisão e a multiplicação e mantenho os outros valores. 100 dividido por 25, 4. Mais, eu não vou somar o 4 mais 1, não. Eu repito o mais e multiplico. 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. Menos 8. 4 mais 4, 8 menos 8, 0. Item D. Saiu o resultado de tudo que era jeito nessa atividade. Eu não sei qual foi, não foi que vocês acharam esses valores. Mas o resultado é 0 dessa expressão. Ficou alguma dúvida de como foi feita essa parte da atividade avaliativa? Ficou alguma dúvida, gente? Podemos seguir para a correção da matemática 2? Se tiver dúvida, só perguntar, viu, gente? Posso seguir? Vai estar todo mundo em silêncio, tem que todo mundo entender. Então, vamos para a parte 2. A parte 2 é a matemática 2, que foi aquela de triângulos. Qual é a medida do ângulo X do triângulo? Professora, como é que eu acho o valor desse X? Uma regra básica da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, é 180 graus. Se eu somo 80 mais 70 mais x e dá 180, é só eu diminuir 180 menos esses dois ângulos que você tem, dado na questão que você acha o valor de x. Aí nós fizemos como é que resolve. 80 mais 70 mais x igual a 180. 80 mais 70, 150. Mais x igual a 180. O 150 está somando, eu passo para o outro lado com o sinal negativo. X igual a 180 menos 150. X igual a 30. Item B. É bem simples essa questão de achar um ângulo interno. Ok? Calcule o valor do ângulo externo D. Essa já complicou um pouquinho mais. Porém, você não sabe que a soma dos ângulos internos é 180? Se você achar esse ângulo pequenininho aqui, que está do lado do D, é para ser alfa, só que não tinha no teclado alfa, então eu coloquei D. Se você achar esse valorzinho, você sabe que meia volta vale 180. Se eu sei o valor desse pequenininho, eu vou saber o que falta para 180 é o valor do grande, que é o alfa. Então, somos 160 mais 40, que dá 100, e diminuo de 180. 180 menos 100, 100. Item C. Outra maneira seria eu somo eles dois, os dois ângulos que não estão paralelos ao ângulo que eu quero, eu somando eles dois, eu acho o valor de alfa, ok? É bem simples, é só somar eles dois que você acha que você quer de fora.
Esse de fora nunca pode estar do lado desses ângulos que você tem dados na questão. Eles são opostos a ele, ok? Terceira, qual é o valor de x no triângulo a seguir? Já complicou um pouco mais, porque ele não te deu o valor de nenhum dos ângulos. Em todos tinha um valor de x. Porém, se eu somar todos os ângulos não dá 180, então eu somo 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60. Isso tudo é igual a 180. Quem tem x eu deixo de um lado, quem não tem eu passo para o outro. 2x mais 4x mais 6x ficaram do lado esquerdo da equação, e do outro lado eu repito 180 e passo os valores com o sinal oposto. O 20, que era positivo, foi para o outro lado negativo, o 40 era positivo, foi para lá negativo, e o 60 também era positivo, foi para o outro lado negativo. 2x mais 4x mais 6x dá igual a 12x. 12x igual 180 menos 20 menos 40 menos 60 dá 60. O 12 está multiplicando x, passa para o outro lado com o sinal de divisão. X vai ser igual a 60 dividido por 12. X igual a 5, item A. Quase ninguém acertou essa questão. Tenha muito cuidado na hora de resolver isso, porque se você troca o sinal diferente, você não acha o valor, ok? Quarta e última, era a mais complexa de todas. Eu acredito que 2 alunos apenas conseguiram resolver essa questão, mas também era o mesmo processo da questão 2. Era o mesmo procedimento, porque se você acha um, você acha o outro. Vamos lá. Eu não sei quanto é que vale x, porém eu sei que o ângulo que está ao lado dele é 75. Se 75 mais x é igual a 180, então eu diminuo 180 menos 75. Achei o valor de x, 105. O valor de y é 180 menos 120, porque o ângulo que está ao lado, porque 120 mais y é 180, então y vai ser 60. Professora, mas do Z não tem ninguém do lado dele, o que é que eu faço? Só lembrar que a soma dos ângulos internos é 180. Então, x mais y mais z é 180. Eu não já descobri quem é x e quem é y? X é 105, y é 60. Só diminuir 180 menos 105 menos 60, que eu acho o z, que é 15. O item que tem todos esses valores é o item A. Ok, alguma dúvida aí, galerinha? Pode perguntar. Podemos começar então o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é um pouquinho mais complexo, tá, gente? Então, eu peço que peguem caderno, anotem. Professora, tá indo rápido, eu dou uma pausa para você poder copiar, tá ok? O que é importante, porque já tem conteúdo que vai ser postado na atividade amanhã, ok? É, Emily, matemática ou 2. Eu vou começar com matemática 1, que é sistema de equações, tá ok? O de matemática 2 é simples, então eu não coloquei conteúdo para matemática 2. Matemática 2 dessa aula que é mais simples, mas a matemática 1 já é mais complexa, então eu decidi fazer essa videoaula, tá ok? Podemos começar? Tá todo mundo ok, aguardando? Vamos nós. Já é muito baixo, só avisar, tá, gente? Conteúdo sistema de equações do primeiro grau. Os sistemas de equações do primeiro grau são constituídos por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita, ou x, ou y, ou z, ou a. Nessa equação existem duas letras juntas, pode ser um x e um y, normalmente as mais usadas são x e y. Resolver um sistema é encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Normalmente a gente trabalha
até o ensino médio a gente trabalha só com duas equações. Mais para frente vocês começam a ver com mais equações. Mas, a primeiro momento, só vem duas equações no sistema. E você tem que achar um valor para x e para y que satisfaça as duas equações, e não somente uma. É importante conhecer os métodos de resolução para esse tipo de cálculo, e a gente vai conhecer hoje isso, ok? Vamos a um exemplo. 8 alunos do oitavo ano formam um grupo de estudos. Quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Eu quero que você dê todas as possibilidades que formariam um grupo com 8 alunos. No caderno, copiem essa tabela e tentem achar outras possíveis soluções. Eu comecei com zero e nenhuma moça e 8 rapazes, uma moça e 7 rapazes, duas moças e 6 rapazes, 3 moças e 5 rapazes. Aí eu peço que agora vocês completem, são mais uma, duas, três, quatro, cinco, 6 linhas para baixo. Façam essa tabelinha. Quando terminarem, me avisem, por gentileza. Não precisa escrever a explicação de cima, só o exemplo mesmo. Aí vocês, quando terminarmos a aula, vocês batem uma foto e mandam para mim no zap, tá bom? Os alunos que vão assistir essa aula pelo YouTube mais tarde, façam a mesma coisa. Resolvam esse exemplo, batam a foto e me mandem no WhatsApp que eu corrijo. Professora, serve no WhatsApp que eu mando, tá bom? Vamos lá. Agora vamos acrescentar mais uma informação a esse problema. O número de moças também é igual ao triplo do número de rapazes. Aí você tem que olhar naquela tabela qual é a situação que se encaixa, onde o número de moças é 3 vezes maior do que o número de rapazes. Qual seria, então, um dos itens a serem completos aí? Com base na sua tabela, você encontra apenas uma opção que satisfaz simultaneamente as duas informações. Vocês conseguiram encontrar qual é a opção que tanto permite que o grupo tenha moças e rapazes que soma seja 8, e que o número de moças seja 3 vezes maior do que o número de rapazes? Qual dos itens aí é o que corresponde a essa situação? Alguém pode me dizer? Isso mesmo, Emily. Parabéns. Para atender às duas condições do problema, o grupo de estudos tem que ter 6 moças e 2 rapazes. Então, se perguntasse qual é a resposta correta, é 2 e 6. Apesar de você fazer uma tabela gigante, mas a resposta que satisfaz as duas situações é 2 e 6. 6 moças e 2 rapazes. Como resolver um sistema de equação? Existe uma maneira diferente, porque essa tabela é simples, mas para você resolver de outra maneira é mais complexo. Então, tem que se aprender os métodos para resolver ela. Para resolver os sistemas de equação do primeiro grau, desenvolvidas, segundo conta a história da matemática, por egípcios e babilônicos, é possível utilizar o método da substituição ou o método da adição mostrados a seguir. Larinha, peço só um segundo, só para ver aqui a porta, porque a porta emperrou, só um momento, tá? Isso é, pronto. Mas continuando. A gente usa dois métodos diferentes. Um é o método da substituição e o outro é o método da adição. Eu acho o método da adição mais simples para se resolver, mas nem sempre é possível resolver um sistema de equação do primeiro grau pelo método da adição. Às vezes o método da substituição é mais simples, apesar de tomar mais tempo. Vamos dar um exemplo aí. No estacionamento, o número de carros mais o número de motos é igual a 25. E o número de carros menos o número de motos é igual a 5. Ele quer saber quantos carros e quantas motos tem neste estacionamento. Aí eu vou chamar de X o número de carros e de Y o número de motos. Ok?
Copiem essa parte só em um estacionamento até o finalzinho, por gentileza. Entra no link do Google Meet e olha se alguém está respondendo alguma coisa, que não aparece aqui para mim se alguém escreveu alguma coisa ou não. Pronto, galerinha, podemos continuar? Todo mundo já copiou? Ok, vou voltar. Não é tudo, tá? É só o exemplo. Parece? Vai. Pronto? Se eu botar aqui perto, não fica interferência. Chegou, viu? Aqui é o link. Deu certo a consulta? Pronto, vamos lá, vamos continuar então. Aí eu montei o sistema. A primeira equação foi a que eles nos deram, que ele disse que o número de motos mais o número de carros era igual a 25, então x mais y é igual a 25. E embaixo eu coloquei a outra equação, onde o número de carros menos o número de motos é igual a 5. Então, x menos y, desculpa, é igual a 5. Feito isso, com essa equação, você olhando para ela, a primeira coisa que você precisa saber qual método eu uso. Professora, qual método eu posso usar para resolver? Você olha para as duas equações. Se tiver como você, número de carros era igual a 25, então x mais y é igual a 25. E embaixo eu coloquei a outra equação, onde o número de carros menos o número de motos é igual a 5. Então, x menos y, desculpa, é igual a 5. Feito isso, com essa equação, você olhando para ela, a primeira coisa que você precisa saber qual método eu uso. Professora, qual método eu posso usar para resolver? Você olha para as duas equações. Se tiver como você retirar, você fazer a soma das equações, onde você exclua das letras, ou x ou y, você pode usar o método da adição. Nesse caso aqui, seria mais fácil o método da adição. Por quê? Se eu somo x mais x, dá 2x. Mais y menos y vai excluir o y, não vai? Porque eu tenho um y e vou tirar ele. Então, vou ficar com zero. Então, o y deixa de existir. Pelo método da adição, seria mais simples. E 25 mais 5. Literalmente, eu estou somando as duas equações. Ok? Vamos mostrar pelos dois métodos como resolveria elas, esse sistema de equações.
Primeiro, pelo método da substituição. O método da substituição, ele consiste em isolar uma das incógnitas, uma das letras, em uma equação e depois substituir o valor que foi te dado quando você isolou essa letra, você substitui na outra. Após isso, você encontra o valor de cada uma das incógnitas. Vamos ver como é que seria isso. É o mesmo sistema do problema, tá? Eu só coloquei ele bonitinho aqui. Você coloca, abre uma chave de duas linhas, tá? E coloca as duas equações. Assim você monta um sistema de equações. Primeiro passo, a gente escolhe uma das equações do sistema, preferencialmente a que for mais simples, e isola a letra X. X mais y igual a 25, eu passo o y que está somando o x para o outro lado com o sinal negativo. Eu isolei x na primeira equação. Pode isolar o x na segunda? Pode também. E ficaria x igual a 5 mais y. Fica a teu critério. Nesse caso, eu quis usar a primeira equação, mas como as duas são simples, poderia usar qualquer uma das duas. O segundo passo, a gente substitui o valor de x na outra equação. Por quê? Quando eu isolei o x, eu não estou dizendo que x vale 25 menos y. Então, quer dizer que onde tiver x da outra equação, eu coloco 25 menos y para achar o valor de y. Ok? O que você substitui, você se livra do x. Fica só com o y, acha o valor de y. X mais y igual a 25, x igual a 25 menos y. Eu substituo esse 25 menos y pelo x da segunda equação. Fica 25 menos y igual a 5. Vou tirar essa barrinha aqui do meio. X menos y igual a 5. Onde tinha o x, eu coloquei o 25 menos y. Para não confundir, você cometer algum erro, é bom sempre começar colocando dentro de parênteses, o 25 menos y, que é o da própria equação, igual a 5. 25 menos y igual a 5. Menos y dá menos 2y. É só somar os dois. Porque sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Eu somo y mais y e mantenho o sinal de menos. 25 menos 2y igual a 5. O 25, ele está com o sinal positivo. Professor, mas não tem nenhum sinal do lado do 25. Quando não tem nenhum sinal, é porque o número ele é positivo. Então, eu passo para o outro lado com o sinal oposto, sinal negativo. Fica menos 2y igual a 5 menos 25. Menos 2y é igual a soma de dois números com sinais diferentes. Eu subtraio e coloco o sinal do maior. É a regrinha de sinais, visto no sétimo ano. 5 menos 25 menos 5, 20. O maior é o 25, então eu coloco o sinal negativo. Eu tenho negativo de um lado da igualdade, tenho negativo do outro lado da igualdade. Eu posso mandar embora esse sinal de menos. Aí eu só posso fazer isso se dos dois lados tiver o mesmo sinal negativo, tá ok? Ficou 2y igual a 20. O 2 está multiplicando o y, eu passo para o outro lado com o sinal de divisão. Y é igual a 20 dividido por 2. Y é igual a 10. Nisso eu encontrei o valor de y. Já terminei, professora? Não. A gente tem que encontrar o valor de x. Mas eu vou deixar vocês copiarem. Vocês copiam do sistema de equações ali, que está do lado do primeiro passo, para baixo, ok? Vou dar um tempinho para vocês copiarem.
Não, Fabrício, caiu. Eu continuo, senão eu dou mais um tempinho. Terminou? Pronto, vamos continuar. Terceiro passo, a gente substitui o valor de y por 10. Não foi o que a gente encontrou? A gente não encontrou y igual a 10, a gente vai substituir nessa equação que a gente criou. A gente não já disse que x era igual a 25 menos y? Se eu já sei quanto é y, eu vou substituir y por 10. Então, x vai ser igual a 25 menos 10. X vai ser igual a 15. Copie o terceiro passo, por gentileza. Fatia, fatia. E fuga na marca. Pronto, terminaram? Ou ainda tem alguém copiando? Ok. Já estamos concluindo. Você concluir, gente? Posso continuar? Ok, vamos lá. Logo, x é 15, y é 10. Assim, a solução do sistema é um par ordenado 15 e 10. Como é que eu colocaria isso, professor? Eu coloco um S de solução igual, abre parêntese, 15,10, onde 15 é o nosso x e 10 é o y. Sempre fica nessa ordem. X e y dentro do parêntese, ok? Significa que temos dentro desse estacionamento 15 carros e 10 motos. Agora o método da adição, que é mais simples. O método da adição consiste em somar literalmente as duas equações membro a membro, para fazer sumir uma das incógnitas e encontrar o valor da outra. Vamos resolver o sistema do problema do estacionamento pelo método agora da adição. Vai ser o mesmo problema do estacionamento, querendo saber quantos carros e quantas motos tem, só que a gente vai resolver pelo método da adição. X mais y igual a 25, x menos y igual a 5. Primeiro passo, na primeira equação nós temos mais y, e na segunda equação nós temos o menos y, quer dizer que são termos opostos, quando eu somar, os dois saem. Então, vamos somar as duas equações para sumir com a letra y e encontrar o valor de x. X mais x, 2x, mais y menos y, 0. Percebe por que é mais? Pode ser mais, pode ser menos. Como é zero, tanto faz se somar como diminuir, vai dar zero do mesmo jeito. 25 mais 5, 30. Aí ficou 2x igual a 30. X vai ser igual a 30
dividido por 2, porque o 2 está multiplicando x, eu passo para o outro lado com um sinal de divisão, x igual a 15. Já achamos o valor de x. Escolhe qualquer uma das equações, ou a primeira ou a segunda, e acha o valor de y. É mais fácil você fazer isso na primeira, porque x menos y, você vai ter que trocar o sinal no final. Então, é melhor você fazer com a primeira. Aonde tiver x na primeira, você bota 15. Eu já volto para vocês copiarem, tá? X mais y igual a 25, 15 mais y igual a 25. Y vai ser igual a 25 menos 15, y igual a 10. É bem mais simples, né, gente? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem, vocês copiam do sistema de equação x mais y igual a 25 em cima do primeiro passo. Copia ele, quando terminar eu boto no outro slide vocês copiarem o segundo e último passo, ok? Pronto, chegamos na solução do sistema para ordenado 15 e 10 do mesmo jeito que pelo método da substituição. Porém, que esse é bem mais simples, termina bem mais rápido que é o método da adição. Mas nem sempre é possível usar o método da adição. Vamos ver um exemplo que fica meio complicado. Resolver o sistema abaixo pelo método da adição. Nele, nós não temos nenhum número oposto que pudesse excluir. Nós temos 5x mais 3y igual a 2 na equação de cima. Na de baixo, nós temos 4x menos 2y igual a 6. Então, nós não temos nenhum que seja oposto que podemos cortar e se livrar dele para poder continuar. A maneira que a gente pode fazer para resolver pelo método da adição seria o seguinte. Se a gente somar as equações, nenhuma das incógnitas irá sumir, pois não temos termos opostos. Então, antes de somarmos, vamos multiplicar as equações de modo que apareçam termos opostos. Copie só as duas equações, gente. Só o 5x mais 3y igual a 2 e o 4x menos 2y igual a 6. Só as equações, tá? Pronto, todo mundo copiou as duas equações. Ok, vamos nós. Primeiro passo, para deixar as duas parecidas, a gente pode multiplicar por 2 as de cima e por 3 as de baixo. Por quê? 3 multiplicado por 2 dá 6, e 2 multiplicado por 3 dá 6. Nós temos essas... Por que eu vou fazer isso com um y e não com um x? Poderia até tentar fazer pelo x, mas aí eu teria que multiplicar de baixo por um número negativo para que ficasse oposto. Não daria mais trabalho. Como eu já tenho sinais diferentes no y, eu só preciso deixar que as duas equações tenham o mesmo valor, porque os sinais já são diferentes. Então, se eu multiplico por 2 na de cima, eu fico com 6y. Se eu multiplico por 3 na de baixo, feito isso, olha como é que ficam as novas equações. Eu vou multiplicar por 2 não só o 3y, mas todo mundo da equação. 5x vezes 2, 10x. 3y vezes 2, 6y. 2 vezes 2, 4. Na segunda equação, vou multiplicar todo mundo por 3. 4x vezes 3, 12x. Menos 2y vezes 3, menos 6y. 3 vezes 6, 18. Feito isso, eu já vou ter o 6y e o menos 6y. Então, eu vou poder mandar embora esse 6y. Aí faço pelo método da adição. X mais 12x
igual a 22x. 6y menos 6y, 0. 4 mais 18, 22. Ficou 22x igual a 22. O 22 está multiplicando x, eu passo para o outro lado com o sinal de divisão. X igual a 22 dividido por 22, x igual a 1. A gente substitui em qualquer uma das equações do x para encontrar o valor de y. Eu substituí na primeira. 5x mais 3y igual a 2. Como eu já sei que x é igual a 1, então eu vou colocar 5 vezes 1 mais 3y igual a 2. 5 vezes 1, 5. Mais 3y igual a 2. 3y igual a 2 menos 5. 3y igual a menos 3. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 3 dividido por 3 igual a menos 1. Isso é igual a menos 1. Então, sabemos que para que essas equações sejam verdadeiras, o x tem que ser 1 e o y tem que ser menos 1. É bem mais complexo quando tem número do lado? É. Mas tem essa maneira de se resolver, porque se você for fazer pela substituição, você vai gerar uma fração, então dá mais trabalho, mas você fica a ter o critério de qual método você acha mais fácil para resolver. Podem copiar. Eu lembrei que não precisa escrever o segundo passo e a frase do terceiro passo, porque vocês já compreenderam como é que faz. Só copio mesmo os cálculos e a tabelinha branca aí em cima também, ok? Fico no aguardo.